Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a palavra do Senhor. E como no último vídeo eu falei sobre Efésios capítulo 1 e tinha prometido que dar sequência no capítulo 2, hoje nós vamos estar falando do capítulo 2 de Efésios, né, que Deus deixou uma palavra ao nosso coração para estar transmitindo aos irmãos e amigos queridos que vão ouvir esse vídeo. E eu quero já desde o início dizer, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se esse vídeo foi uma bênção na sua vida, compartilha com outras pessoas e deixa que essa bênção chegue aos outros corações também. Então vamos lá, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes noutrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para todos nós. Eu quero estar nesse momento meditando com vocês aqui, nesse capítulo, né? Estou lendo aqui os comentários sobre o livro de Efésios e é muito interessante quando a gente começa a estudar a Bíblia e começa a ver como Deus cuida de nós, como Deus tem cuidado de nós. Deus, lá desde o início, Deus já vem falando que ele ia ter uma nação, que ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então Deus veio, Jesus Cristo veio para o povo de Israel. Mas nós já estávamos na lista do Senhor para sermos salvos, para sermos recuperados para Ele. Ele disse que uma nação que não chama pelo meu nome iria ser uma nação santa. Ia ser aquele povo que ia glorificar e buscar o nome dele. Está lá em Efésios, em Romanos, que Paulo diz. E eu fiz algumas anotações aqui, né, desse capítulo 2, onde diz assim, que Deus, no capítulo 2, Deus mostra, o apóstolo Paulo mostra o plano de Deus na vida do seu povo, por meio da ressurreição espiritual do cristão. Paulo fala da nossa posição em Cristo. Fomos tirados da sepultura e conduzidos ao trono, estando vós mortos. Olha só, no versículo 1 ele fala, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então nós éramos mortos espiritualmente e Deus nos deu vida através de Jesus Cristo. Então nós éramos defuntos vivos, defuntos andando por aí, morto-vivo, né? Uma pessoa que tinha somente destinado ao inferno, destinado à perdição, mas através de Jesus Cristo, Deus nos deu vida. Deus nos deu vida. Deus, nos deu a vida, e essa vida em Jesus. Paulo fala de 4 grandes obras realizadas na vida do homem, que somos nós, né? Que saiu da sepultura para o trono da graça. Primeiro, a obra do pecado contra nós. Segundo, a obra de Deus por nós. Terceiro, a obra de Deus em nós. E 4, a obra de Deus por nosso intermédio, que é no verso, até o verso 3, que ele fala assim, né?
e nos quais andaste noutro tempo, no curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Né? Então, a nossa natureza era a natureza de filhos da ira, não filhos de Deus. Nós tínhamos por natureza o pecado dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz assim, que por um homem entrou um pecado. E esse pecado veio para todas as criaturas. Pelo homem Adão entrou a morte, entrou o pecado. Porque Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para vivermos e termos vida eterna. Então, a vida que, quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele não criou o homem com o intuito de viver 80, 90, 100 anos e morrer. Ele criou o homem com o intuito de viver eternamente com ele. De ter vida eterna, não de passar pela morte, não de passar por essa separação da morte, mas por causa dos nossos pais, Adão e Eva, que pecaram, através dele entrou a morte, entrou o pecado em nós. Mas a palavra de Deus nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, através de Adão veio a morte, mas através de Cristo Jesus veio a vida eterna. É essa vida que Paulo está falando, que nós somos vivificados por Cristo Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo. Então, a primeira obra que Paulo mostra aqui é a obra do pecado contra nós. A condição do homem é desesperadora sem Deus, caído em sua sociedade, caída em todos os tempos. Este é o retrato da humanidade. O pecado não é como uma enfermidade que a gente contrai e outros não. Todo mundo é nascido em pecado. Lá em Salmos, o salmista Davi, ele fala assim, em pecado me concebeu meu pai, né? A minha mãe me concebeu em pecado. Lá em Romanos 3, 23, fala, porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus. E lá em Romanos 3, 23 também fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós somos nascidos não para pecar, mas por causa do pecado, nós já nascemos em pecado. Entendeu? Então, antes de conhecer a Cristo, o homem está morto, né? O verso 1 fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Vivo para o pecado e mortos para Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então, isso é o que está escrito no versículo 1 do capítulo 2. Então, nós, pelas nossas transgressões, nosso pecado, nós estamos mortos para Deus. A causa da morte espiritual é a transgressão, é o pecado. A transgressão quer dizer queda, pecado, quer dizer errar o alvo, né? Romanos 3, 23, que eu acabei de falar agora para vocês, mas eu vou ler, né? Com as próprias palavras, Romanos 6, 23, que nos diz assim, eu estou com a Bíblia do meu marido, então me confundo mais, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o nosso salário é a morte. Morte é separação. Do mesmo jeito que a morte física separa o corpo do espírito, a morte espiritual nos separa de Deus. Então, nós fomos mortos pelo pecado. Quando nós estamos em pecado, antes de nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós estamos separados de Deus. Nós estamos separados da comunhão com Deus, com o Pai. Nós estamos longe de Deus. Existe uma barreira entre nós e Deus. E essa barreira chama-se pecado. Desculpa. Essa barreira chama-se pecado. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17,
1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, nos diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Agora, porém, aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente. Então, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Aquele que não faz a vontade de Deus, esse vai perecer eternamente. Então, o pecado nos faz separação de Deus. O nosso pecado espiritual, que é o pecado, a nossa separação de Deus, é como a morte, que separa o corpo do espírito, que faz separação entre nós e os nossos entes queridos, quando eles são ceifados para a glória. Nós não temos esperança de vê-los novamente aqui. Nós só temos esperança de vê-los na eternidade, quando nós formos também ceifados com Cristo Jesus. Continuando aqui, João, ele enfatiza que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Tiago declara também, com a mesma ênfase, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, lá em Tiago 4:4. Aquele que faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Há 3 forças que levam o homem a pecar: o mundo, o diabo, a carne, né? E o diabo, a carne e o mundo, né? O mundo, as pessoas são escravas do sistema, né? São escravas, não é do mundo pessoas, mas do mundo sistema. Do mundo, as coisas que acontecem no mundo. Nós somos escravos do mundo. Nós somos escravos de horário, nós somos escravos da moda, nós somos escravos das redes sociais. As pessoas se tornam-se escravos. Isso é mundo, isso é sistema. O diabo, ele também nos cega. O diabo, ele e a carne, né? Quando nós falamos diabo, é o inimigo invisível, porém ele é real. Ele não dorme, ele não tira férias, ele é violento, venenoso, cruel, tá? Ele ruge como um leão e se transforma em anjo de luz. Não pensa que o diabo, ele vem com tridentes, chifres. Não, ele vem sorrateiramente no seu pensamento, nas suas ações, ele se transforma em anjo de luz, meu irmão. Ele se transforma no seu maior amigo. Ele se transforma nas coisas mais lindas que você pode ter. Ele se transforma nas atrações do mundo, na qual você pode ser envolvido a qualquer momento na cilada do diabo. Por isso que Jesus Cristo fala: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então, quando nós estamos dispersos, longe do caminho do Senhor, o diabo nos traga. Em uma conversa, em uma atitude, ele pode nos tragar. Então, o diabo, ele não tira férias, ele é cruel, né? Devemos nos cautelar. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a carne? A carne é a nossa natureza caída, né? Com desejo que nascemos. Nós já nascemos em pecado. Eu vou ler somente lá em Salmo 51. Salmo 51, versículo 5, fala que nós fomos concebidos já em pecado. Salmo 51, versículo 5. A nossa natureza carnal, a qual nós já nascemos com ela, né? Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Lá no Salmo 58 também, no verso 3, ele fala assim: desvia-se os ímpios desde a sua concepção, nasce e já se encaminham proferindo mentiras.
Então, desde pequenininho, a criança já começa a mentir, já começa a fazer coisinha errada, enganar uma coisa e outra. Isso é a nossa natureza carnal. Isso é a nossa natureza que nós herdamos de Adão, do pecado de Adão e Eva lá no paraíso. Essa é a nossa carne. Então, a nossa carne, né, o desejo que controla a nossa mente, o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus. Há um impulso na nossa natureza de fazer o mal. Praticamos o mal porque a nossa natureza, o nosso coração, todo o nosso coração, toda a nossa natureza é para o mal. O homem não pode mudar a sua natureza. Lá em Jeremias capítulo 13, ele nos diz que a nossa natureza, que nós somos por natureza, deixa eu ler, Jeremias 13, 23. Porque acaso o antílope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Por exemplo, uma onça, um leopardo pode mudar a cor das suas manchas? A zebra pode mudar a cor das suas manchas? Não hipótese alguma, se elas não podem. Então, aquela pessoa que está acostumada a fazer o mal, ela não vai fazer o bem. Ela só vai fazer o bem se ela for transformada por Jesus, pela renovação de Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo novo nascimento em Cristo Jesus. É isso que ele está falando aqui. Então, nós só podemos ser transformados através de Jesus. O verso 3 de Efésios 2, ele nos diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e nos pensamentos éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Irmãos, a nossa carne, ela é muito forte, ela é muito poderosa, mas nós temos que mortificar a nossa carne a todos os instantes. Todos os dias nós temos que mortificar a nossa carne, através da oração, através da leitura da palavra, através de buscar a presença de Deus em nossa vida, buscar a palavra de Deus. Lá em Salmo 119, versículo 105, fala assim: luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Então nós temos que buscar através da palavra de Deus. No Salmo 119 também, no versículo 11, fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós vamos mortificar a nossa carne através da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Lá em Hebreus 12, 4, fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Então, é somente a palavra de Deus. Jesus Cristo diz: conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Então, essa palavra é que nos liberta, né? A palavra de Deus. O homem sem Deus vive para agradar a vontade da carne e os desejos dos seus pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais, né? A obra de Deus por nós, né? A segunda coisa, a obra de Deus por nós, no versículo 4, ele fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco e para com Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Entendeu? Porque nós somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para os que andássemos nele. Então, a obra de Deus em nós. Deus oferece a vida aos mortos, libertação aos cativos, perdão aos condenados,
Paulo agora contrasta o que somos por natureza e o que somos pela graça, a condição humana com a compaixão divina, a ira de Deus com o amor de Deus. Antes éramos objeto da ira de Deus, agora nós somos beneficiados pela sua misericórdia. Antes estávamos presos pelas garras da morte espiritual, agora ressuscitados, né, por uma vida nova. O verso 5 e 6 fala: antes éramos escravos do pecado, agora são salvos pela graça de Deus. Nós somos, Deus nos guarda, no verso 7 e 9, né? A meta principal de Deus na salvação é a sua própria glória. A salvação é um presente, não uma recompensa, né? A obra de Deus em nós, somos feitura dele, em Cristo Jesus. Então, a obra de Deus em nós, ela é realizada através de Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, a obra de Deus se completa em nossa vida. E ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E ele diz no verso 10 que nós somos feituras, nós somos criaturas de Deus. As palavras o mundo diz que todo mundo é filho de Deus, mas a palavra de Deus diz que nós somos criaturas, criados por Deus, nós somos feitos por Deus, nós somos obra das suas mãos, mas nós só passamos a ser filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí nós passamos a ser filhos de Deus, a fazer parte da herança do Senhor. Lá em João capítulo 1, versículo 12, ele nos diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todo quanto receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Né? Então, nós só somos filhos de Deus a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. O Senhor Jesus nos diz para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos diz: como pode um homem nascer de novo, sendo ele grande? Ele poderá entrar novamente no ventre da sua mãe? E Jesus Cristo diz: não. Quem é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E lá no verso 16 do 3, ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Jesus na cruz do Calvário, esse amor que Jesus derramou na cruz do Calvário por nós, ele não olhou para os nossos pecados, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele não olhou para a nossa enfermidade, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele não olhou para a nossa maldade, ele levou a nossa maldade sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías que ele foi levado ao matadouro, foi levado como ovelha ao matadouro. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso pecado. Ele levou tudo aquilo de mal que nós nascemos, que nós temos no coração. Ele levou sobre si, para que através do seu sofrimento nós pudéssemos ter vida eterna com Cristo Jesus no céu. Para que através do seu nascimento nós pudéssemos ter vida eterna e morar com ele na cidade celestial. Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que ele falou para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. E os discípulos perguntaram: Senhor, para onde você vai, que nós não sabemos? E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós só somos salvos através de Jesus Cristo.
Não existe ninguém nesse mundo, não existe ídolos, não existe padre, não existe pastor, não existe imagem, não existe nada que nos possa salvar se não for através de Jesus Cristo. Não é a igreja que salva, é Jesus Cristo. Não é imagem que salva, é Jesus Cristo. Não é pastores, não é padre que salva, mas é Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário pelos meu pecado e pelo seu pecado. A diferença que faz é quando nós recebemos esse presente de Jesus. Quando nós recebemos o sacrifício de Jesus na nossa vida. Quando nós recebemos esse sacrifício feito na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque ele vive, eu posso ter certeza que eu vou viver com ele no céu. E porque ele vive, ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Receba, meu irmão, receba você que está ouvindo, meu amigo, meu colega, que está aí do outro lado ouvindo. Receba esse Jesus na sua vida. Convida ele para morar na sua vida. Convida ele para vir fazer parte da sua vida. Fala: Senhor Jesus, eu recebo esse presente maravilhoso que o Senhor deu na cruz do Calvário. A salvação é de graça. Sabe por que é de graça? Porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. E o preço que ele pagou não foi ouro nem foi prata. O preço que ele pagou foi o precioso sangue dele vertido na cruz do Calvário. E ele quer nesse momento que você também aceite esse sacrifício. O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Ele quer que você aceita. Nesse momento ele está falando para você: vem até mim, que eu te receberei. Aceita o sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário. Receba esse sacrifício. Esse sacrifício foi feito por você. Eu morri por você. É por você mesmo que está ouvindo esse vídeo. É por você que eu morri na cruz do Calvário. E é você que eu quero comigo lá no céu. Está com Jesus. É com você mesmo que eu estou falando. Eu quero que você cante juntamente comigo lá no céu. Eu quero que você esteja comigo lá no céu. Eu quero que você esteja desfrutando das mansões celestiais, da rua de ouro, do mar de cristal. Eu quero você junto comigo na mesa ceando. E Jesus está falando com você nesse momento que você está ouvindo esse vídeo. Então eu quero dizer para você: não despreze essa oportunidade, não despreze esse chamado. Aceite Jesus o mais rápido possível. Jesus, ele é o único caminho. Ele é o único caminho que nos dá a vida eterna. Ele é o único caminho que abre passagem para o céu. E por isso que o apóstolo Paulo deixou escrito aqui: não é pelas obras, mas pela graça, pela fé. O presente de Jesus que ele está dando hoje é a salvação, é a vida eterna. Não tem presente maior nesse mundo do que aceitar Jesus como seu Salvador. Eu quero orar com você nesse momento e eu quero dizer para você: se você ainda não chamou Jesus para morar no seu coração, se você ainda não chamou ele para habitar no seu coração, que você ora junto comigo e fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que eu fui concebido e que eu sou formado no pecado. Mas através do Senhor, o Senhor pode me lavar os meus pecados. Eu sei que em mim nada de bom pode encontrar, mas o Senhor pode vir habitar no meu coração. Pai amado, faça morada no meu coração. Limpa os meus pecados. Eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado como a neve. Pai amado, entra no meu coração e faça morada. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha incredulidade e vem fazer morada em mim. Espírito Santo de Deus, vem habitar no meu coração e venha me instruir, venha me consolar, venha me orientar, venha me ensinar a viver no caminho do Senhor. Pai querido, Pai amado, escreva o meu nome no livro da vida para a eternidade, em nome de Jesus. Meu querido, se você fez essa oração pela primeira vez,
eu gostaria de deixar aqui o número do meu telefone, que eu gostaria de orar junto com você. E gostaria de saber do seu nome também. O meu telefone é 988 18 40 27. O DDD é 13. Então, eu gostaria que você deixasse aí no comentário ou ligasse para mim. Eu gostaria de estar orando com você e me alegrando, porque a palavra de Deus diz que há a festa no céu quando um pecador se arrepende diante de Deus. E eu gostaria de estar me alegrando também, junto com os anjos, pela essa decisão que você tomou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa, a partir desse momento, fazer algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de semana, que Deus te dê vida, que Deus te dê livramento desse vírus que está acontecendo aí, que Deus te abençoe, toda a sua família, em todas as áreas, em nome de Jesus.